verdade. O Semana Esportes está de volta aqui pela TV A Semana, destacando o noticiário nacional, agora nesse segundo bloco, claro, também, né? Assim como foi no primeiro bloco, mas antes, gostaria de lembrar que no Semana.tv você assiste a nossa programação em tempo real através do site da TV A Semana. E no www.facebook.com/TV A Semana você vai encontrar disponível, né, não só o Semana Esportes, mas toda a programação da TV A Semana. Aliás, o Semana.tv, a minha tia Ninha e meu tio Geraldo me cobraram. Você está mandando abraço para o Rio, para São Paulo, para Portugal, e a gente está aqui em Patinga te vendo e você não manda abraço. Então, um abraço para meu tio Geraldo e para minha tia Ninha, né, que não moram em Patinga, na verdade, moram no Vale Verde, ali no povoado do Vale Verde, e fica antes de Patinga, um pouco depois de Apu, mas que pela internet estão prestigiando a nossa programação, estão prestigiando o Semana Esportes. Bom, vamos falar agora da Copa do Brasil, rodada da Copa do Brasil que vai movimentar aí o cenário do futebol desta quarta-feira à noite. Meu amigo Rafael vai colocar na tela aí, ó, os jogos de hoje da competição. Botafogo enfrenta o Ceará hoje às 10 da noite no Maracanã. Cruzeiro e Santa Rita, 7h30 da noite, hein? No estádio do Mineirão. O Cruzeiro faz a primeira partida, portanto, em casa. Coritiba e Flamengo lá no Couto Pereira, né? Flamengo volta ao Couto Pereira aí 10 dias depois de ter vencido o mesmo Coxa, porém pelo Campeonato Brasileiro. E o Pofechô falou que vai poupar aí uns 5 ou 6 jogadores nesse confronto. Já está ousado, hein? Já está até poupando jogador. O América do Rio Grande do Norte enfrenta o Atlético Paranaense às 7h30 da noite na Arena das Dunas. Palmeiras e Galo, Palmeiras e Atlético Mineiro, 10 da noite no estádio do Pacaembu. E Bragantino e Corinthians também às 10 da noite na Arena Pantanal. Algum destaque? O destaque é o Pofechô, né? Que já tá tendo. O Lucha já está se dando ao luxo, né? De poupar jogadores. É impressionante, ousadia, né? Como as coisas mudam. Um dia desse né? eu tinha nem time para botar em campo, agora está botando time misto. Na verdade. Olha o futebol como caminha. Mas ele está certo. A prioridade do Flamengo é pontuar no Campeonato Brasileiro, porque a situação do Flamengo em termos de zona de rebaixamento não está totalmente resolvida, né? Ganhou-se um fôlego, né, para poder trabalhar essa equipe e melhorar esse time. Copa do Brasil, né? É um campeonato que o Flamengo já conquistou, me parece que 3 Copas do Brasil. 3. Né? 90, 2006 e já 2013. tem essa Copa do Brasil, em que pese, né? Ela te dá uma vaga para a Libertadores, que é o caminho chamado mais curto para a Libertadores. A competição nacional tem que ser levada a sério, né? Que é a segunda competição nacional mais importante do futebol brasileiro. Justamente. Depois do Campeonato Brasileiro. Eu creio que ele queira, né, poupar esses jogadores, vai armar uma boa retranca lá contra o Curitiba, que também não está lá essas grandes coisas, para depois trazer essa decisão cá para o Rio de Janeiro. Muito bem, André. Algum destaque? Sem dúvida nenhuma, Botafogo e Ceará, na minha opinião, aí. Tem bons jogos, né? Melhor jogo da rodada, devido ao ascendente do Botafogo, né? Depois, Você acha? Melhor que Atlético e Palmeiras até? Acho que sim, porque o Ceará está muito bem, né, nessa competição. O Ceará vem fazendo um bom papel na segunda divisão. É um time que foi surpreendido, né? Surpreendeu o Internacional lá dentro. Então, se você olhar em aspecto de bom futebol, realmente é o jogo de Botafogo e Ceará. Agora, clássico brasileiro, sem dúvida nenhuma, né? Pela importância do jogo, que é o centenário do Palmeiras, é um jogo assim de destaque. Isso aí, Em São Paulo, né? O Palmeiras vai querer a todo custo vencer, porque comemorou ontem o seu centenário e hoje vai receber a sua torcida no charmoso estádio do Pacaembu, né? Para uma noite. Certamente o Verdão vai querer vencer para complementar essas comemorações do seu centenário, né? Jogo difícil pro Galo. Com certeza, igual eu falei, questão de atração, né? Pelos 100 anos do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, o destaque é o jogo do Palmeiras e Atlético. Agora, em termos do bom futebol, acho que seria o Ceará e o Botafogo, porque o Ceará é um time que joga muito rápido, joga um time mais solto fora de casa. Então eu acho que seria aí um jogo mais... O Magno Alves voando baixo, né? Está em alta, né? Inclusive o Fluminense está querendo buscar ele. Buscar o Magno Alves, que já tudo isso foi aí, jogador do Fluminense, O Fluminense também né? é todo mundo, né? É. O Fluminense tem essa mania de querer contratar, a Unimed banca tudo, né? E com isso o clube se acha no direito de contratar todos os jogadores. Tudo bem, tem condições, tem recurso, vai lá e contrata, né? Nem sempre tão certo, mas às vezes também não. Mas a asa lá tá meio caída, tá, Léo? A Unimed não tá mais... Tá chegando muito junto, mas não tá investindo mais como investia antes, não. Eu vi uma entrevista com o Pofechô Cristóvão, né? O Cristóvão, né? Que é o treinador do Fluminense. E ele abordou alguns assuntos nesse aspecto de patrocinadores, que a coisa lá não anda mais assim como era, não. O Magno Alves, o Fluminense tentou a contratação dele, por incrível que pareça, para um jogador que me parece que está com 38 anos de idade, 39 anos. não acertou com o Fluminense por questões financeiras.
Senão tinha ido. O Magno Alves pediu alto, meu amigo. O Fluminense não mas tá valorizado, tá fazendo uma boa... Não teve tixa para pagar. Tá fazendo uma boa temporada, tá valorizado. Interessante, né? Eu acho o Magno Alves até um bom jogador, mas eu acredito que ele tem que continuar mesmo no Ceará, tem que estar focado. Eu acho que o futebol cearense merece um representante na elite do futebol brasileiro. Eu gosto de ver o futebol cearense, né? Já falei antes aqui. Uma torcida empolgante, né? Uma torcida empolgante. Hoje tem um estádio, né? Padrão FIFA. Então eu estou torcendo muito para nós ter um representante na elite, né? Do futebol brasileiro. Não desfazendo dos nossos amigos botafoguenses, claro que não. Lógico. Não. Um abraço, Cospe. Eu até acredito. Assiste a gente todo dia aqui. Até acredito que o Botafogo ganha esse jogo. O Botafogo ganha já. Por isso que eu acho que vai ser um bom jogo. O Botafogo vai buscar uma reabilitação na Copa do Brasil também, para apagar essa má impressão que está tendo no Campeonato Brasileiro. Muito bem. Vamos então agora falar de um levantamento feito pelo Ibope e que foi divulgado agora, é fresquinho, hein? E que traz números novos sobre o ranking das torcidas no futebol brasileiro. Pesquisa mostra queda em torcidas de Flamengo e São Paulo, e o Atlético Mineiro ultrapassa o rival, segundo esse levantamento recente e divulgado hoje, repito, pelo Ibope. O Flamengo continua, claro, como o clube mais popular do Brasil, mas viu a sua diferença diminuir. Não diminuiu muita coisa, mas diminuiu. O Instituto Ibope divulgou nesta quarta-feira, através do Diário Lance, a 5ª edição de sua pesquisa para mensurar o tamanho das torcidas dos clubes de futebol brasileiro. O Flamengo se manteve como o time mais popular do Brasil, mas viu sua participação diminuir, assim como o São Paulo. Quem teve uma forte alta foi o Atlético Mineiro, que ultrapassou, segundo o levantamento, o arquirrival Cruzeiro no ranking. O Flamengo detém 16,2% dos torcedores do país, o que equivale, segundo a pesquisa, a 32.500.000 torcedores, uma queda de 1% em relação à pesquisa anterior, realizada em 2010. O Corinthians aparece em segundo lugar, com 13,6%, um aumento de 0,2%, o que equivale a 27,3 milhões de torcedores. Portanto, a diferença entre Corinthians e Flamengo está na casa aí de 4,5 milhões de torcedores. Terceiro colocado, o São Paulo viu sua torcida reduzir em 1,9% e possui 6,8% dos torcedores, o que equivale a 13,6 milhões de pessoas. O Palmeiras, quarto colocado, com 5,3% e 10,6 milhões de aficionados, também sofreu queda de 0,7%. Completa a relação dos 5 primeiros, o Vasco, com 3,6%, o que equivale a 7,2 milhões de torcedores, e o que representa uma redução, está todo mundo caindo, hein? 0,5% no que diz respeito ao número de torcedores, se compararmos com o ranking de 2010. O clube de maior ascensão na última pesquisa foi o Atlético Mineiro, que teve um aumento de 0,9% e saltou da 9ª para a 6ª colocação, com 3,5% dos torcedores, o que equivale, na prática, em números, a 7 milhões de torcedores. Com isso, atenção, hein? Com isso, o Cruzeiro caiu para o 7º lugar, com 3,1 e 6,2 milhões de aficionados. Uma queda, segundo o Ibope, André, de 0,4%. Portanto, hoje, o Atlético tem o maior número de torcedores do estado de Minas Gerais e do Brasil, né, no que se refere aos mineiros, 7 milhões, segundo esse levantamento fresquinho que saiu hoje do Ibope, e o Cruzeiro tem 6,2. Então, 800 mil torcedores a mais para o Clube Atlético Mineiro. Para encerrar, Grêmio Internacional aparece em seguida, praticamente empatados. Aí também é briga boa, né, lá no Sul. O Tricolor Gaúcho é o 8º, com 3% da participação, 6 milhões de torcedores, queda de 1%. Já a equipe colorada é a 9ª, com 2,8%, ou seja, 2,8%, né, ou seja, 5,6 milhões de aficionados. Santos completa a lista dos 10 clubes mais populares do Brasil. Apesar da queda de 0,3%, aparece com 2,4% da participação e 4,8 milhões de torcedores. Aí vem o Fluminense com 11, ou melhor, em 11º, né, com 3,6 milhões de torcedores. Só isso, o Fluminense tem 3,6 milhões de torcedores? Muito pouco, né? Tá pouco, eu pensei né? que tivesse mais, né? O Ibope ouviu, meus amigos, 7.005 entrevistados em todos os estados, mais o Distrito Federal. A pesquisa incluiu torcedores com idade entre 10 e 16 anos, são os adolescentes, né? E possui uma margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Então, há esses números referentes do Ibope,
que são fresquinhos, que estão saindo hoje e estão sendo destacados aqui no nosso programa, para colocar em debate. Você não é apaixonado por números, Jorginho, mas essa pesquisa tem aqueles padrões científicos, né, adotados aí pelo Instituto de Pesquisa, que são favoráveis ao Atlético, pelo menos no que diz respeito ao número de torcedores. Você não pode levar a fé essa pesquisa, não. Você não gosta de números. Não, a questão de ser apaixonado por números, quando eu me referi aqui, quando um matemático chega e fala que o Flamengo vai cair para a segunda divisão e 2 semanas depois o matemático teve que mudar a matemática, o Flamengo já está em 12º ou 13º Desde a época da seleção brasileira, você não gosta de números, não. Certo? Agora, você é que fica trazendo dados aqui. Ah, porque o Everton Ribeiro deu 5 assistências. É nosso diretor, mas é mesmo. Você que fica trazendo dados aqui. Ele traz os dados. Agora, a questão da ascensão do Atlético Mineiro, até ocupar o seu devido lugar como o maior de Minas Gerais, porque ele já é o maior da América. Não é de nada, não, Jorge. Então, a ascensão do Atlético Mineiro é muito fácil de explicar, Léo. É bom. Isto é o efeito Ronaldinho Gaúcho, que é ídolo, que veio para o Galo, conquistou os jovens torcedores, a criançada já veio crescendo, torcendo para o Clube Atlético Mineiro. O Galo conquistou a Copa Libertadores, o Galo conquistou a Recopa, 2 títulos internacionais num curto espaço de tempo. Nós já temos. Então, mas vocês têm, rapaz. Pois é, vocês ganhando 100 anos. Vocês têm, mas vocês não têm a maior torcida de Minas Gerais. Tem maior torcida, 10, 16 anos, Jorginho. Quem tem o Galo? 10, 16 anos, que base é essa? Vocês têm uma Recopa aí. Você não gosta de dados? Pega lá a Recopa lá e coloca pra gente ver na televisão. Ué, vai lá, procura. Não tem gente que procura na Segunda Guerra Mundial. Você vai achar lá. Os seus negócios é da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra de futebol, não. 10 a 16 anos. Aqui, olha, a pesquisa tá aqui, ó. Jorginho, permita-me só correção. A pesquisa tá aqui, ó. É hoje aqui, ó. Tô falando 10, hoje. 16 anos. Não, você tá dando informação. Tô falando é hoje aqui, ó. A UOL aqui, ó. É o UOL. Olha bem, ó. A pesquisa tá no UOL. Olha aqui, ó. Aqui, ó, é o UOL. Aqui, ó. Eu tô falando é hoje, não tô falando. Eu não tô falando de Segunda Guerra Mundial aqui, não, rapaz. André, 10 a 16 anos foram incluídos. Incluídos, ouvidos. A pesquisa é feita para ouvir a todos os torcedores. Deixa eu terminar aqui, então, ô Léo, deixa eu terminar minha linha de raciocínio aqui. Então, esse efeito dessas pesquisas, da torcida do Atlético ter subido, já era esperado pela diretoria do Atlético e por nós, torcedores do Atlético, quando da contratação do Ronaldinho Gaúcho. Quando os torcedores adversários e parte da mídia entende que o Ronaldinho era um jogador já ultrapassado, que não era mais aquele do Barcelona, ele veio para o Brasil, sacudiu a torcida brasileira, levou o Atlético a um título internacional, 2 títulos internacional, agora não é troço de Segunda Guerra Mundial, certo? Então o Galo hoje é a maior potência da América, é o time que tem a maior torcida em Minas Gerais, e está aqui, não sou eu que estou falando não, está aqui, ó. Faz o seguinte então, está aqui, é só você ler. O único títulozinho nacional que você tem em 71, apaga da galeria, joga lá fora. Eu não estou falando de 71. É a Segunda Guerra Mundial também. Eu não Segunda Guerra Mundial também. Eu não estou falando. Meninos, fiquem calmos, tomem aguinha. Meu amigo JB trouxe uma aguinha gelada. Eu não estou falando de 71. Se acalmarem, depois do intervalo, atenção, depois do intervalo, a gente continua esse debate para incrementar ainda mais essas informações sobre essa pesquisa e nós vamos aproveitar e vamos trazer o noticiário do Cruzeiro, que hoje não são dos mais alegres, porque além de não ser mais a maior torcida de Minas, perde o lateral Egídio, né, teve uma fratura na mão esquerda e, portanto, vai desfalcar o Cruzeiro, pelo menos nos primeiros jogos ou nos próximos jogos, enfim. E o Tinga, aí sim, é uma notícia boa, falando que o ambiente do Cruzeiro é um ambiente muito agradável, muito fácil para se trabalhar. Depois do intervalo, então, a gente destaca a Nação Azul Celeste. E antes, porém, um beijo no coração da minha sobrinha maravilhosa, de 8 anos, que é, sabe o quê? Flamenguista. Por isso que a gente não vai cair tanto assim. 1% está dentro da margem de erro, né? Então nós não caímos nada. Então, a minha sobrinha, com 8 anos, rubro-negra, já viu o Flamengo conquistar vários títulos aí nesse período. Um beijo no coração dela. Vamos ao intervalo e na volta a gente continua com o noticiário aqui no Semana Esporte. Até já.